Olá! Hoje estamos chegando ao final da nossa série de mensagens Porque Posso Ter Esperança em Deus. Ao longo de 4 domingos, estivemos ministrando princípios espirituais que nos ajudam a responder esta pergunta. A verdade, ela é absoluta, a Bíblia é absoluta e a Bíblia está cheia de direções, dentre essas direções, palavras que afirmam ao nosso coração uma convicção, uma certeza de que podemos esperar em Deus. E hoje eu quero falar a respeito de mais alguns princípios, mais 3 princípios espirituais para que você, ao se relacionar com Deus, possa ter esperança nele e possa crer nele de todo o seu coração, com toda a sua força e entendimento. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, versos 2 e 3. Diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma palavra do Senhor a Abraão, em que Deus se compromete em dar a ele uma família abençoada. O interessante é que esta família abençoada não era para ele tão somente, mas para ser repartida com todas as nações, a fim de que todas as nações pudessem também ser abençoadas a partir da família de Abraão. A primeira resposta à pergunta que tenho feito durante 4 domingos, este é o 5º e último, por que posso ter esperança em Deus? A primeira resposta desta tarde de domingo é, porque nele é possível uma família abençoada. Quando pensamos em família, parece que essa palavra ela nos remete à crise, ela nos remete a desajustes, ela nos remete à dor, a sofrimento, ela nos remete à falta de liberdade e a tantas coisas pejorativas, porque de alguma forma a nossa cultura ela minou o princípio bíblico de família e ela de alguma forma se afastou do princípio bíblico da família. No entanto, a família ela pode ser abençoada. Aliás, é um projeto de Deus desde sempre. Desde o início, desde o princípio, o coração de Deus pulsava na direção da família. Quando ele cria família, ele pensa numa família abençoada. E esse texto sagrado que nós acabamos de ler, que é um texto de Gênesis, vai estar falando sobre Abraão e diz: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais do que ter uma família abençoada, o desejo de Deus é que a nossa família possa contagiar outras famílias e que de alguma forma sejamos daqueles que repartem vida, que repartem esperança, que repartem amor. A família pode ser sinônimo de qualquer coisa no mundo afora, mas para Deus, família é sinônimo de bênção. A família é um presente de Deus para nós. E quando eu falo que eu posso ter esperança em Deus, eu posso ter esperança em Deus porque quando eu olho para esse Deus, eu o vejo como um Deus que valoriza a família e que nos dá o direito de termos uma família não somente, mas uma família abençoada. Não basta ter família. Alguns se gabam de ter família, mas quantas famílias tumultuadas, carregadas de amarguras, de desencontros, de conflitos, de guerras, algumas sutis, outras declaradas, quantas famílias desajustadas, brigando, quase que se degladiando, fazendo da família um cenário de guerra. Quantas vezes as famílias têm sido sinônimo de tudo menos de bênção. No entanto, o Senhor deseja que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado, que a sua relação com seus filhos seja uma relação equilibrada, abençoada. O projeto de Deus é que a nossa família seja uma família abençoada. E é por isso que eu posso ter esperança em Deus, porque quando eu olho para o mundo afora, o que eu enxergo é, na verdade, a fragmentação da família, é a mutilação da família, onde cada membro está para um lado. Nós temos um problema grave hoje na nossa sociedade, quando o assunto é a família. Graças a Deus, homens e mulheres tementes a Deus têm se levantado para falar em torno da bênção da família, mas a cultura de forma geral, ela apregoa contra a família, por várias razões. E nesse texto sagrado, o que nós temos aqui é que podemos ter uma família abençoada. O Senhor desejava isso para Abraão, e Ele deseja isso para nós, deseja isso para você, para mim.
ter uma família abençoada é uma boa razão para que eu tenha esperança em Deus. Uma outra questão que eu quero compartilhar em cima desta é, na verdade, uma citação de Thornton Wilder. Citação esta já compartilhada em um outro programa dessa série, quando diz que só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que nosso coração tem consciência de nossos verdadeiros tesouros. A família é um tesouro fantástico. A família é algo extraordinário. E esse texto sagrado que nós lemos agora há pouco faz coro com a citação de Thornton Wilder, quando ele apresenta, né, o que é tesouro. A Bíblia diz que a família é um tesouro, é algo abençoado. E ele diz que se nós achamos que estamos vivos, só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência dos nossos verdadeiros tesouros. Uma segunda resposta que eu trago nessa tarde de domingo, para que eu, olhando para a pergunta que tem sido feita, por que posso ter esperança em Deus? A segunda resposta é, porque o amor de Deus me refaz. Eu tenho falado sobre esse princípio praticamente em todas as ministrações dessa série. Eu retorno nesse princípio para pontuar e assim encerrar essa reflexão ao longo desses domingos. O amor de Deus nos refaz. Quantos de nós estragamos a nossa vida? Quantas pessoas estão desestruturadas, estragadas, tomaram decisões erradas e acabaram atraindo para si uma série de dificuldades. Isso é tremendo, quando olhamos para Deus e percebemos que podemos reconstruir nossa vida nele, porque Ele nos ama. Diz em Jeremias capítulo 18, verso 4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos de fazer. Numa outra versão, o texto vai dizer, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Esse oleiro é Deus, o Deus que mexe no barro. E vez e outra, esse barro, enquanto está sendo formado em vaso, esse vaso ele se quebra. E o texto sagrado diz que se quebra na mão do oleiro. Não tem ninguém melhor do que Deus para refazer a nossa vida, como não tem ninguém melhor que o oleiro para refazer um vaso quebrado. Deus sabe como nós funcionamos, Deus sabe como nós vivemos, que tipo de motivação e intenção habita o nosso coração quando nós agimos em alguma direção. E é por isso que o amor de Deus nos refaz, porque Ele não é pego de surpresa. Deus sabe, né, exatamente o que nós somos, com todas as nossas virtudes, mas também com todas as nossas mazelas, e ainda assim Ele nos ama. Não importa o quanto nós nos estragamos, não importa o quanto estamos quebrados, o quanto nós estamos machucados, feridos, maltratados, não importa. A graça de Deus, o amor de Deus são suficientes para que a nossa vida seja refeita nele. E é por isso que eu posso também ter esperança em Deus, porque o amor de Deus refaz a minha vida, o amor de Deus refaz a vida de qualquer pessoa. Parece tão simples porque fala-se de amor por tantas vezes em poemas, em canções, em novelas, filmes. O amor é um tema central quase que na humanidade inteira, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus por nós, é o único amor capaz de nos refazer completamente. O texto sagrado, então, deixa bem claro que esse barro, ele se quebra na mão do oleiro e Deus sabe exatamente como tratar com os seus filhos. O texto sagrado também nos diz em Juízes, capítulo 6, verso 12, o seguinte, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa palavra, ela é dita a Gideão. Gideão era um homem que covardemente se escondia embaixo de um carvalho, malhando trigo, com medo dos midianitas. E de repente ele, que se via como um homem covarde, ouve de Deus a partir do anjo que ele era um homem valente, corajoso e que o Senhor era com ele. O que é isso? O amor de Deus por Gideão o refez. Gideão se torna uma grande bênção na história de Israel. Gideão se transforma, num marco, num divisor de águas na história de Israel, porque em algum momento o amor de Deus derramado na vida dele o refez, o tornou possível de ir adiante e de ser uma bênção. Eu trouxe esses princípios que ao longo das mensagens já tenho compartilhado para reforçar, para que a gente não tenha dúvida de que é possível ter esperança em Deus. E por último, eu diria que o amor de Deus
ele é tão extraordinário e nos enche de tanta esperança que nós podemos continuar acreditando, mesmo diante das tribulações. E a terceira resposta é porque ele transforma tribulação em crescimento. Deus é tremendo. Ele pega as nossas crises, nossas angústias, nossas dores, nossos desencontros e transforma isso em possibilidade de crescimento para todos nós. Não cresce quem não quer, porque Deus transforma isto. Ele é Deus que consegue pegar algo estragado e fazer disto algo mirabuloso, tremendo. Olha o que diz a palavra em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa tremenda. A tribulação produz paciência e a paciência a experiência. O que é isso? Nós podemos crescer, nós podemos avançar, nós podemos amadurecer a partir das tribulações, porque Deus transforma toda e qualquer tribulação em crescimento na vida daquele que o ama e que o busca. A tribulação pode ser uma sepultura para muitos, mas pode ser uma escada para ser galgada para frente, para cima e produzir crescimento e nos levar a um estado de maturidade. Quantos de nós passamos por tribulação? Eu diria que todos nós. Em algum momento, todos nós passamos por tribulações. Mas uma coisa tremenda é saber que Deus aproveita esse momento da nossa vida e nos faz crescer, e nos abençoa, e nos amadurece, e nos faz de forma robusta aprender com a vida e nele crescer a ponto de enfrentar as demandas que a vida tem nos apresentado. Eu acredito que ao final desta caminhada, hoje eu praticamente retomei alguns princípios que ao longo dos últimos 4 domingos eu havia compartilhado, mas eu quero deixar essa palavra para você. Não desista, não pare de crer, continue olhando para Jesus e ponha esse foco nele e de forma inabalável, prossiga, não abra mão, porque há esperança sim em Deus. Talvez não haja esperança em nós mesmos, não haja esperança nos governos, não haja esperança nas estruturas de educação, de saúde, assim por diante. Temos tantas mazelas, participantes delas, nós somos às vezes como ouvintes ou mesmo como vítimas. Mas uma coisa é certa, Deus nos gera esperança. A presença de Deus em nós nos faz olhar para diante e crer, apesar das circunstâncias, que é possível alguma coisa de melhor acontecer. Que Deus abençoe sua vida e que Ele enche seu coração de muita fé e de muita esperança. Vale a pena acreditar. As coisas mudam, é verdade, mas podem ser mudadas e alteradas com crescimento ou sem crescimento. Você opte por crescer, por amadurecer. E isso requer esperança e muita fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.